Olá, eu sou Márcio Rosa, você está no programa de inovação da MC. Fique agora com a nossa próxima aula. O produto também dentro de uma startup, quando você lança o produto ou serviço, ele também tem certas propriedades que você deve analisar antes de construir a sua startup baseada numa ideia, baseada numa resolução de problema, do qual você tem que presumir alguns custos fixos, custos operacionais, e você tem que chegar num resultado final. Então, sempre que você pensar num produto para uma startup, ele tem que ser escalável. Então, ele tem que ter margem de receitas que superem os custos. E independente do tempo de vida, de sobrevida desse cliente dentro da sua empresa, sempre essa margem tem que ser acima, ou seja, sempre tem que ter mais receita do que custos. Então, apesar de parecer óbvio, muitas empresas trabalham de forma a procurar ter um número de cliente elevado, porém eles esquecem de ver o quanto de lucro que gera essa operação. Muitas vezes você tem um cliente que mantém uma equipe inteira para atender outros 50 que não pagam de forma adequada pela utilização daquele serviço. Então, ter esses dados à mão, né, te ajuda a você se adequar ao seu negócio, ao certo modelo de negócio que vai te dar maior controle sobre a sua empresa, sobre a sua startup. Hoje, a gente tem 4 modelos de negócios que são conhecidos. Tem os construtores de ativos, os prestadores de serviços, os criadores de tecnologia. Nesses modelos de negócio, que são os principais, você tem empresas que constroem ativos, que são aquelas empresas que criam ativos, vendem coisas físicas. Então, esses construtores de ativos, eles trabalham de forma a distribuir ou alugar ativos físicos ali. Então, no caso dos prestadores de serviços, que são as empresas que prestam consultoria, serviços, seja de propaganda, marketing jurídico, tudo mais, essas empresas, eles têm como produto hora pessoa. Então, tanto o produto físico como os prestadores de serviço, eles também têm esse custo, né, esse custo pelo produto. O produto dessas empresas que atendem como serviço são pessoas. Tem os criadores de tecnologias, que são as empresas SaaS. Os criadores de tecnologias nas empresas SaaS são aqueles que vendem ali aquele plano, você paga para poder utilizar um serviço de tecnologia. E tem os orquestradores de redes. Os orquestradores de redes são aqueles que conectam a demanda, a oferta com a procura. Então, esses orquestradores de redes são hoje as empresas que mais crescem. A gente está falando das redes sociais, estamos falando de sites como o Mercado Livre, como sites que conseguem ganhar dinheiro com um produto ou trabalho que é prestado por outra pessoa. Então, esses orquestradores de rede hoje costumam ser o melhor produto para que se invista. Então, quando a gente fala de indústrias de todos esses modelos de negócio que a gente atua, sempre orquestradores de rede vai levar maior vantagem sobre qualquer um dos outros setores que são investidos dentro das empresas, simplesmente por questão de escala. Independente da quantidade de produtos que são produzidos, independente de qualquer coisa, sempre você vai ter sua escala garantida, porque sempre vão ter novas pessoas criando e oferecendo produtos dentro da rede, do qual você conecta as pessoas que acabam criando e te conectando dentro dessas plataformas. Diferente do construtor de ativo, que ela precisa ter matéria-prima para poder criar o produto, tem toda aquela questão logística que acaba complicando. No caso dos orquestradores de rede e um pouco dos criadores de tecnologia, nesses casos costuma ser muito mais interessante porque trabalham dentro de ambiente digital. Então, se você trazer uma ideia para a mesa dentro de um fundo de investimento, ou dentro para um investidor, sempre procura estar trabalhando em torno desses modelos de negócio que consegue escalar de uma forma muito mais rápida, com um custo muito menor. Então, com um orquestrador de rede, você tem uma pessoa que às vezes trazem muitas pessoas com ela. Às vezes tem um vendedor dentro do seu marketplace que acaba trazendo muitos clientes dentro dela.
E o criador de tecnologia, da mesma forma, quando você cria uma tecnologia, você tem um cliente, acaba trazendo muitos outros clientes por conta desse cliente, porque às vezes tem vários usuários que conectam a uma mesma empresa, então isso funciona muito bem. Agora imagina no caso construtor de ativos, um carro, você vai construir um carro e vender para uma pessoa, né? Então isso aí é uma coisa totalmente surreal quando a gente fala sobre investimento hoje para startups. Então sempre startup sempre tem um fazendo muito por muitos, né? Nunca um fazendo para um, né? Ou no caso de prestadores de serviço, normalmente você tem que ter várias pessoas para atender a uma pessoa, a um cliente. Então isso é muito mais complicado, costuma ser muito mais caro atrair esse tipo de cliente que paga por esse tipo de serviço, no caso, o serviço dos prestadores de serviço. Quando a gente fala de produto, quando você começa a entender o seu produto, quando você começa a ver qual que é o valor que você vai cobrar pelo produto, qual que é o lucro que você dá pelo produto, e você encontra qual que é o seu modelo de atuação, você começa a entender que quanto maior o capital de rede que você tem empregado, quanto mais pessoas você tem ali, você tem mais pessoas envolvidas. Por quê? Enquanto uma empresa que você tem aquele capital de rede que inclui clientes, fornecedores, colaboradores, várias comunidades trabalhando em torno de alguma coisa em comum, dentro de um modelo de negócio de capital físico, por exemplo, às vezes você tem simplesmente o estoque e o dinheiro ali empregado, né? Então, o capital humano que você utiliza, o capital intelectual que você utiliza em alguns modelos de negócio ali costuma ser mais caro. Então, o fato de você conseguir relacionar eles dentro de uma rede, talvez possa ser muito mais interessante do que você lidar, propriamente dito, com a venda de um capital intelectual de um profissional que você coloque dentro da sua empresa com a venda de serviços, por exemplo, né? Então, de todas as atividades que você pode convergir dentro de uma startup, sempre procure pela orquestradores de rede, por conta das atividades de interações que estão sendo ocorridas dentro daquele modelo onde a gente tem lá visitantes, usuários, assinantes, pessoas que pagam por comissionamento ou por transações, e os ativos simplesmente é ali um software e uma rede que você consegue manter de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, né? Então sempre tenha como alvo criar uma plataforma de rede ou mesmo criar uma tecnologia SaaS digital que você consegue criar um legado sem ter tanto esforço, sem ter tanto investimento, né? Então, o importante é você ter foco na organização da sua rede e trabalhar com a sua startup focada e centrada na criação de rede, porque isso dá um crescimento muito mais rápido, permite que outras pessoas vendam seu produto e permite também que você tenha altas margens de lucro, já que você não está só focado na venda de um produto que é limitado dentro do estoque, você está aberto a vender tudo de todos dentro de um único lugar. Então essa mentalidade de rede que você pode criar é muito mais vantajoso do que você criar uma mentalidade tradicional, onde você tem simplesmente algo de momento ali, né? A rede ela se constrói de uma forma quase que orgânica, onde pessoas, tem alunos e ex-alunos, e acaba criando aquela rede de confiança, onde vão entrando novas pessoas, novos usuários, e sempre mantém aquela lógica dominante, onde sempre vai ter um provedor, um facilitador de serviços e produtos que você vai atender um mercado muito maior, como facilitador de produto. Então, construir uma rede, evangelizar pessoas numa rede digital, numa rede online, num produto digital, é praticamente um risco quase que zero por questão de diminuição ou perda de usuários, porque você acaba perdendo usuário, mas de certa forma você acaba ganhando usuários também, à medida que esse projeto acaba ficando online, acaba atuando de uma forma mais consistente. Então, nunca as percas vão ser superiores aos ganhos. Espero que você tenha gostado
e até o próximo vídeo.